Aqui, nós falamos que nós temos em mãos uma função, perfeito, trabalhado com sentenças, certo? Nós temos 3 partes de gráfico aqui. Eu prefiro fazer assim, ó. Gente, ele pede aqui para você esboçar o gráfico, tá? Eu vou esboçar o gráfico, depois eu vou comentar o porquê a gente tem que saber esboçar o gráfico. Porque tem gente que a gente começa a fazer uma situação como essa e fala assim para mim, ó, Barreto, mas isso aqui não cobra em provas, tá? Cara, eu nunca vi um gráfico cobrar em provas, uma prova cobrar o gráfico assim, ó. Tá, então vamos analisar. Primeiro eu vou construir esse gráfico, depois eu comento com vocês. Veja vocês. Eixo Y, eixo X, aqui é 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, beleza? Eixo X, eixo Y. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, e aí vai. Eu tenho aqui o 1, eu tenho aqui o 3, tudo bem, moçada? Então, gente, vamos entender certinho que existem assim, uma parte do gráfico menor do que 1. Menor que 1 está aqui. Certo? Uma parte do gráfico entre 1 e o 3. A parte do gráfico entre 1 e 3 está aqui. E uma parte do gráfico que é maior do que 3. Maior que 3. Aqui. Beleza? Esta parte do gráfico aqui é uma função constante, correto? F de x igual a 3. É um gráfico daquele que eu já escrevi para vocês, y igual a 3. Se você folhear um pouco o teu caderno hoje, eu coloquei agora há pouco aí para vocês, y igual a 3 no 1, 2, 3, eu tenho esse gráfico aqui, ó. Tá ok? Entre 1 e o 3, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Certo ou não? Correto? Então é aquela parte do gráfico entre o 1 e o 3. A função é constante. Está aqui, função constante. Beleza? Agora eu vou trabalhar a esquerda do 1. A esquerda do 1 para valores menores do que 1. Veja, o gráfico agora faria assim, ó. F de x igual a 2x mais 1. Se x for menor que 1. Atenção. Você faz assim, ó. Eu estou fazendo um rascunho aqui, mas... Ó. Y é igual a 2x mais 1. Eu tenho que fazer um esqueminha em que eu vou atribuir valores de x e eu ter valores para y, para que a gente consiga construir o gráfico à esquerda. Preste atenção. É importante que você visualize. Eu acho que tem uma coisa errada aqui, que eu copiei. Tá, ó, tá errado aqui, ó. Quer dizer, tem que colocar aqui igual, tá? Era menor ou igual. O que acontece aqui? Eu tenho que estabelecer uma conexão entre os gráficos. Portanto, um ponto importante que eu tenho é para o x valer 1. Tá? Você vai ver que provavelmente quando o x vale 1, o y vai valer 1, 2, 3. O gráfico tem que dar uma continuidade. Provavelmente vai ser a partir dali. Estou falando provavelmente, por isso que um dos valores que eu vou atribuir para x é 1. Perfeito? Aí eu vou encontrar para o x qual é o valor do y. E aí eu venho aqui de cabeça. Ó, vamos lá rapidinho? Atribui 1 aqui. Quanto que é 2 vezes 1? 2 mais 1? 3. Eu quero deixar claro a vocês que não é necessário que seja o 3. Ele podia ser 1 e lá em cima. Tá? Não é necessário que estabeleça essa conexão aí. Mas estabeleceu aqui, no caso. Então eu tenho que esse ponto é ponto do gráfico à esquerda aqui, ó. Atribuo um outro ponto qualquer. Que outro ponto qualquer eu posso atribuir, moçada?
posso atribuir quando o x vale 0. O x vale 0, ele está à esquerda do 1. Se o x for 0, um outro ponto qualquer. Então é importante que você entenda que isso aqui são valores aleatórios que eu estou colocando. 0, coloca 0 aqui, 2 vezes 0, 0, vai dar 1. Então ele passa aqui, ó. Então nós já temos esse gráfico. Ele não termina, eu não marquei onde ele para, tá ok? Então agora eu tenho o quê? O gráfico à esquerda do 1. Perfeito? À direita do 3 agora, tá? Nós teremos essa parte aqui, ó. À direita do 3, eu tenho isso aqui, ó. 6 menos x. Olhem para cá. Menos x, decrescente. Correto? Decrescente. Então, gente, ó. O primeiro valor que eu atribuo aqui, eu teria que y é igual a 6 menos x. Vamos trabalhar assim de novo, ó. Atribuo um valor para x, obtenho um valor para y, certo? O primeiro valor que eu vou atribuir é o valor aqui do limite, que é o 3, beleza? Maior ou igual a 3, eu atribuo 3 para x. E vou atribuir já o próximo valor, que é o 4, tudo bem? Vou atribuir dois valores aqui. Coloca lá 3. 6 menos 3 dá 3. 6 menos 4 dá 2. Então o gráfico passa pelo 3 e 3 aqui. Então agora a bolinha fechada é para essa terceira sentença. Tá? E para o x valendo 4, o y vai valer 2 aqui, ó. Tenho esse gráfico aqui. Beleza. O exercício em questão aqui, ele pediu apenas para você construir esse gráfico aí. Tudo bem? O exercício em questão pediu apenas para você construir esse gráfico. Beleza. Qual é a função que representa... Qual é a função f representada na figura ao lado? Nós temos esse gráfico aqui, ó. Um, dois, três, 2, 3, 4, 1 e 3 aqui. Joia. Gente, um detalhe só. Destacar bem o ponto aqui. E este aqui. Eu estava... Um aluno veio tirar dúvida aqui. Numa certa ocasião, que acontece o seguinte. Você está fazendo uma prova de somatório, tá ok? Daí o cara coloca um gráfico desse, você está fazendo uma prova de somatório. O cara coloca assim, ó. Y igual a menos x sobre 3 mais 5 meios. Ok? O cara coloca assim, numa afirmativa, o gráfico da função é dada por menos x sobre 3 mais 5 meios. Tá, olha aqui uma coisa.
O cara chega e vai construir o gráfico para ver, você está fazendo uma prova, tem lá uma afirmativa, vamos dizer que isso aqui é afirmativa 0,2 de uma questão. Daí o cara fala assim, ó, o gráfico da função é dada por menos x sobre 3 mais 5 meios. E aí tem gente que, com o tempo voando, né, o cara vê aquele que ele apresenta. Meu, falso, não precisa ir além. Por quê? Porque embora, se você olhar aqui, o coeficiente angular é menos 1/3. É decrescente, beleza, tá meio coerente, vamos falar assim. Tá? Pode até ser que seja o menos 1/3. Só que o coeficiente linear, 5 meios, o que o 5 meios é? 2,5. Ele está falando que esse gráfico corta no 2,5. Eu não sei onde corta, eu só sei que é maior que 3, concordam comigo? A gente tem que ter essa esperteza, tá lendo a coisa e já fala, pô, ele corta um valor maior que 3, não sei quanto que é. Mas eu sei que não pode ser os 5 meios, que é 2,5. Correto isso? É que tem hora que a gente olha para isso aqui, gente, esquece de tudo. Né? Esquece de tudo. Eu vou construir o gráfico, vou construir e comparar. Tem momentos que você vai falar, é falso, nem olho para isso aqui, se é falso, certeza que é falso. Vou para outra, certo? Então, estou fazendo uma prova de vestibular, tem hora que eu tenho teorias para falar que a afirmativa é falsa. Beleza. Agora, sabe qual é o nosso problema, muitas vezes? Que na hora da prova, eu tenho argumentos para falar que a afirmativa é falsa. É falsa, mas qual que seria verdadeiro? Deixa para fazer em casa depois. Na hora, está respondido que é falsa. Você entenda, gente, entenda o seguinte, prova de somatório. Se você fez um cálculo, levou 10 minutos e descobriu que a afirmativa é falsa, você perdeu todo o tempo que você não devia perder. Porque perder 10 minutos, que não é para fazer isso, mas de encontrar a afirmativa verdadeira, você vai pontuar. Encontrar que ela é falsa, você não vai pontuar. Então, a afirmativa que você tem certeza que é falsa, não perca tempo com ela. A afirmativa falsa, você não pontua. Como que você faz para pontuar? Soma as verdadeiras, correto isso? Beleza, é isso? Tá? Então, procurem as verdadeiras. E cuidado com aquele negócio que é melhor não marcar do que marcar na dúvida, que você vai ter dúvidas de tudo. Certo? Então, procurem as verdadeiras. A partir desse momento, moçada, eu quero o gráfico dessa função aqui, ó. Tá? Eu quero o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, eu tenho 2 pontos dessa função. 1 e 3, está bem claro que eu tenho esse ponto. E o 4, desculpem, aqui é o 2, né? Deixa eu só confirmar. 4 e 2. E o ponto 4 e 2. Ó, talvez alguém aqui tenha ficado na dúvida, assim. Você pode, eu vou fazer assim, ó. Primeira maneira. Você pode falar que y é igual a ax mais b. Você tem o primeiro ponto, que é o ponto 1 e 3. Então, você vai fazer que 3 é igual a vezes 1 mais b. Você pode falar que a mais b vale 3. E você também tem o ponto 4 e 2. 2 é igual a vezes 4 mais b. Então, você tem que 4a mais b é igual a 2. Você observa que temos em mãos aqui 2 gráficos. Ou 2 gráficos, desculpem. 2 equações. Com um sisteminha, você consegue já obter os valores de A e B. A mais B vale 3. 4A menos mais B vale 2. Se eu multiplicar aqui por menos 1, nós teremos isso aqui, ó. Menos A menos B é menos 3. 4A mais B igual a 2. Certo? 3A é igual a menos 1. A vale menos 1/3. Se A vale menos 1/3, pode substituir qualquer uma das duas. Aqui eu vou ter que A vale menos 1/3, mais B é 3. B vai valer 3 mais 1/3.
B vai valer 3 tiro mínimo, 9 mais 1. B vai ser igual a 10 terços. A partir daí, você pode falar que a sua função é a y igual a menos 1 terço de x mais 10 terços. Não para assim não, gente, ó. 10 terços é 3,333, uma dízima periódica aí, correto? Eu sei que é maior que 3, está coerente, não está? Onde corta o y não é 10 terços? E o coeficiente angular deu menos 1 terço. A reta é decrescente. Só deixa eu falar uma coisa para vocês, quer ver? Para você terminar uma questão e falar, pô, essa aqui eu acertei. Se você prolongar aqui, tá? Se você prolongar aqui, você concorda que o teu ângulo vai ser esse? Que é este? Teu ângulo de elevação? A tangente desse ângulo é a tangente desse ângulo. Eles não são opostos pelo verso como o primeiro que eu mostrei. A tangente desse ângulo é um valor do segundo quadrante, é maior que 90 graus. A tangente é negativa, correto? Que vai ser... Quando dois ângulos a soma dá 180 graus, a tangente no primeiro quadrante é positiva, no segundo quadrante é negativa. Qual é a tangente desse ângulo? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Quanto que vale essa medida aqui, ó? Do 2 ao 3 vale 1. Quanto que vale essa medida aqui, ó? Do 1 ao 4 vale 3. A tangente desse ângulo vale 1 terço. Desse vai valer menos 1 terço. Está coerente? Perfeito isso? Outra coisa que você pode fazer para saber o coeficiente angular. Coeficiente angular que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó. Vê se confirma. Diferença do y dividido pela diferença do x. 1 por menos 3 menos 1 terço. A diferença do y é que te dá cateto oposto. Diferença do x que te dá cateto adjacente. Mas aqui já vem com sinal. Beleza isso? Tá? Então nós temos essas situações para visualizar que isso aqui, qual é o nosso gráfico. Veja que eu coloquei para vocês primeira maneira. Tá? Por quê? Porque alguns de vocês viram dessa forma, alguns de vocês fazem dessa forma. Tá? Mas olha aqui, ó. Se você tem 1 e 3 e o ponto 4 e 2, acredito que numa prova, se você fizer isso aqui, ó, 1 e 3, 4 e 2, x e y, 1 e 3, igual a 0. 1 vezes 2, 2. 4 vezes y, 4y. X vezes 3, 3x. Menos y. Menos 2x. Menos 12. Igual a 0. Eu teria aqui 4y menos y é 3y. 3x menos 2x é x. 2 menos 12 é menos 10. Igual a 0. Posso falar que 3y é igual a menos x mais 10. E observem, vou isolar o y agora. Eu devo passar o 3 dividindo, correto? Eu teria que y é igual a menos x sobre 3 mais 10 terços. Observem que este aqui é o mesmo que está aqui. Detalhe, eu escrevi menos x sobre 3, que é menos 1x sobre 3, é menos 1 terço o coeficiente angular, e 10 terços é o coeficiente linear. Correto? Portanto, gente, essas são as situações que envolvem as funções do primeiro grau e a função constante. Né? As funções constantes, cuidado, vejam bem quando é linear, quando é afim, essa coisa toda, nós temos nesse capítulo aqui.